Alô muchacha, alô muchacho, ex-comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Este é o canal ligado no Flu. E aí, tá ligadão? Show de bola, mantenha-se ligado aqui no canal com a gente, para notícias. E hoje nesse vídeo, tentar fazer uma breve análise dessa péssima atuação do Fluminense, desse resultado ridículo, absurdo, escroto, que foi essa goleada que nós sofremos para o patético Paranaense. Como diz aqui na descrição desse vídeo, o Fluminense nos enganou, mas o resultado foi justo, tá? O Fluminense nos enganou por quê? Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Fluminense tinha criado seis chances de gol. O Atlético Paranaense, 0. O Fluminense marcou em cima, marcou pressão, fez o gol logo aos 2 minutos, numa roubada de bola pela direita, o cruzamento do Casares na cabeça do Fred. Depois também uma bola enfiada pelo Nenê. Não foi tão bem enfiada, mas foi uma boa bola enfiada pelo Nenê para o Gabriel Teixeira, que ele se escou na frente do zagueiro, cruzou, o zagueiro tirou, o Martinelli veio, chutou, ia ser um golaço, a bola passou raspando. Depois teve um lance que o Nenê recebeu do Gabriel Teixeira no bico, um pouco mais para dentro da grande área. Chutou, o goleiro Santos fez uma boa defesa, raspando na bola, e o árbitro nem escanteio deu, acabou só dando tiro de meta. E até ali os 20 minutos do primeiro tempo, 25, o Fluminense foi soberano no jogo. Só deu o Fluminense. Mas veio aquele problema. Não tem como você, com 3 jogadores que têm um físico abaixo do normal, pode ter um bom físico fora do futebol. Mas para o futebol que é jogado atualmente em qualquer grande clube competitivo do futebol mundial, você não tem condição de ter um jogador de 37 anos, um jogador de 39 e um jogador de 29, mesmo novo, só que não é profissional para manter o seu físico plenamente em condições de ajudar num jogo de velocidade e transição, como o nosso querido e amado técnico Roger Machado gosta de fazer com nossos jogadores. Tá? E aí o que aconteceu? Casares, Fred e Nenê começaram já a baixar, a arriar um pouco os pneus, o time recuou e o Atlético Paranaense começou. Além de entender a forma que o Fluminense estava jogando, o próprio Atlético deixou de errar em algumas situações, não só por conta da sua qualidade técnica, mas também por conta da falta de marcação que o Fluminense estava fazendo anteriormente. E aí começou a gostar do jogo e converteu o empate aos 25 do primeiro tempo, quando o Fluminense já estava mais recuado e o Atlético já tinha melhorado um pouco. Tá? Uma bola em que o jogador recebe livre no meio de campo, o Martinelli demora a chegar, o Richard passa ali no espaço entre os zagueiros e os volantes. Tá? Esse espaço no Fluminense sempre existe, sempre existiu, só que a nossa dupla de zaga é tão veloz que quando o jogador já vem para receber, eles já chegam, já fazem uma abafa, eles já cortam ali ou já cometem a falta. Hoje não aconteceu, o Richard recebeu na linha da grande área, o Nino chegou um pouco atrasado, não vou nem culpar tanto o Nino, apesar de que teve falha do Nino. O Richard dominou, deu um tapa, o Nino passou direto e ele bateu seco pro gol, só que a bola foi em cima do Marcos Felipe. Ah, frango do Marcos Felipe? Não foi frango do Marcos Felipe, mas foi falha. A bola foi em cima dele. A bola passa por entre as pernas, ele ainda tenta botar a mão na bola, mas a bola entra devagarinho no gol do Fluminense. Foi uma falha. Frango não foi, mas foi uma falha. Injusto, pelos 20, 25 minutos que o Fluminense fez no primeiro tempo. E a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, o Atlético Paranaense se encontrou e o Fluminense se perdeu completamente.
Eu sou um cara que comentei ontem com vocês que esse jogo não teria transmissão legal para o Brasil, tá? Eu até relutei um pouco para assistir esse jogo em canais alternativos, para não dizer outra palavra mais forte. Mas como eu criei, mesmo que informalmente, tá? Mesmo sem vocês pedirem, esse compromisso do canal ligado no Flu e para poder passar as informações para você, fazer análise dos jogos em que o Fluminense está atuando, eu acabei fazendo, se for necessário, essa necessidade de acompanhar o jogo. E aí, o link do canal alternativo que eu estava assistindo, ele parou aos 32 minutos e só voltou aos 45. Mas, através do canal do Marcelo Johan, que todo mundo aqui deve conhecer, o próprio Johan estava fazendo a transmissão, evidentemente sem imagens, mas ele próprio, Marcelo Johan, estava fazendo a transmissão do jogo. Não fazendo uma narração do jogo, ele estava comentando do que estava acontecendo. E só dava Atlético Paranaense, até que teve o lance do gol anulado do Atlético aos 40. Eu até fiz a anotação aqui, coisa que eu nunca fiz no canal, mas hoje eu resolvi fazer. Aos 39 minutos, foi gol do Léo Cittadini, tá? Mas o VAR interveio e acabou anulando o gol do Atlético, mostrando impedimento na origem da jogada. Tá? E aí o que acabou acontecendo? O Fluminense já estava mal, não estava jogando bem, tá? E acabou o primeiro tempo com uma jogada pela direita, um cruzamento, aí eu já estava assistindo, uma cabeçada do Fred para fora, que o Fred pede pênalti, mas não foi absolutamente nada. E o segundo tempo volta, meus amigos, com a mesma formação. Aí eu vou falar da formação. O Casares é um bom jogador, meus amigos, minhas amigas, minha tricolada. O Casares é um bom jogador. O problema é o seguinte, ele não pode jogar aberto como ponta direita. Ele não pode ficar marcando lateral do adversário vindo na nossa linha de fundo. Não tem condição. O Rocha está cometendo o mesmo erro que o Maionese cometeu no passado com o Nenê. Colocar o Nenê de assistente de lateral, colocar o Casares de assistente de lateral. Não tem como, é inviável. O jogador não aguenta. O Casares é bom no meio, jogando ali, dominando a bola, dando passe de primeira, dando para trás, articulando jogada. Ali ele é bom, sem correr muito. Mas o Casares não vai ser um Caio Paulista, um Kaique, um Luiz Henrique, um Luca, de ficar correndo atrás de lateral. E outra, o time dos caras, eu falei aqui no pré-jogo de ontem, o time dos caras é um time leve. É molecada, é correria. Pode não ser molecada, mas jogadores de mais 25 anos, 26, mas tudo com vigor físico. E o Fluminense tem o Fred e o Nenê, que com 45 do primeiro tempo, já acabou. Acaba o vigor, acaba a disposição. É sacanagem com o Fred. Deixar o Fred correndo atrás de zagueiro para lá e para cá. No bobinho, porra. É sacanagem isso com o nosso ídolo. E o Nenê? Eu não vou ficar aqui falando, porra, o Nenê é um merda, tem que sair do time, não sei, é um bosta, não serve pra porra nenhuma. Não vou falar isso aqui. O Nenê serve para o Fluminense, mas, na minha opinião, não para ser titular. Ele pode ajudar, ele pode até começar os 45 iniciais, só que quando terminou o primeiro tempo, chegou no vestiário, Ganso, vem. Não precisa ser o Ganso, não. Casares, agora você vai vir pro meio e eu vou botar o Kaique na direita. Vou botar o Luca. Ou então, olha só, vou botar o André, Iago, você joga pela direita, Martinelli joga pela esquerda, ou ao contrário. Casares, Gabriel Teixeira e Fred. Acabou, porra. Mas o Nenê não tem condição. Não tem condição de jogar 90 minutos, 80 minutos, 60 minutos. Não tem, meus amigos. Desculpem, mas é a verdade. E não tem como dizer, ninguém falar que eu estou sendo gansista ou nenezista. Sou contra o Nenê a favor do Ganso ou vice-versa. Não tem como, é uma realidade. É o que acontece.
Tem 39 anos, plena forma, profissional, cuida do seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho, mas para o futebol intenso, que é jogado e praticado no mundo, o Nenê não dá mais. E outra, ele não é um articulador de jogada, ele é ponta de lança, ele é finalizador. E para ser finalizador, ele tem que ter mais físico ainda, coisa que ele não tem. Então, volta com a mesma formação. Evidentemente que eu estou torcendo para que dê certo. Só que o Atlético Paranaense voltou com a mesma volúpia. Roubando bola, tocando a bola em velocidade, transição, a famosa transição em velocidade, mas roubava a bola e partia para dentro do Fluminense. Até que no começo do segundo tempo, o Fluminense ainda tentou algumas jogadas ali. Eu até anotei aqui, ó. Aos 49 minutos, né? No caso 4 do primeiro tempo, o Casares passa uma bola para o Calegari, entrou sozinho pela direita, ele cruzou, ele cruzou, a zaga afasta errado e o Nenê chega pelo meio para finalizar, mas acaba sendo travado e a bola vai para escanteio. Foi uma das poucas jogadas que o Fluminense fez no jogo. Tá? Aí depois, aos 51, o cruzamento do Egídio, a bola sobra para o Casares, que chuta e a zaga corta. Isso com 51 minutos. Ou seja, 6 do segundo tempo. A partir daí, e mesmo assim, o jogo estava aberto, na verdade. O Atlético estava indo, o Fluminense também conseguiu ainda ir de alguma forma. Só que depois disso, o Fluminense praticamente morreu. E aí, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Aos 60... Cadê? Ah, tá. Aos 72, 17 minutos do segundo tempo, o gol do Atlético Paranaense. A jogada foi da seguinte forma. Lembrando, para mim, o Atlético Paranaense já estava melhor no jogo. Tá? O gol do Atlético Paranaense se deu da seguinte forma. O Marcinho, lateral do Botafogo, que atropelou e matou um casal na Barra da Tijuca, driblou o Nenê no meio de campo com a maior facilidade. O Nenê foi dar um combate no Marcinho, mas o Nenê não foi dar um combate. O Nenê foi correndo para cima do Marcinho, e o Marcinho só tirou do Nenê, abriu a bola pela esquerda, o jogador recebeu, trouxe para dentro e bateu no ângulo do Marcos Felipe, que ali não teve falha dele, na minha opinião, porque ele estava encoberto pelo Martinelli, e o Martinelli vira o rosto, a bola entra no ângulo. 2-1, ali para mim já é um resultado justo. Tá? A virada do Atlético já estava desenhada, o Fluminense não conseguia trocar passe, contra-atacar, mas também não tinha como contra-atacar. Com Nenê, Fred e Casares, não tinha como contra-atacar. Só que antes do Fluminense levar o gol, pouco antes disso, aos 69, tá? 14 minutos do segundo tempo, ele tirou o Iago para botar o Ganso de cabeça de área e tirou o Casares e botou o Kaique. Mal ele fez a alteração, 2 minutos depois, 3 minutos depois, o Atlético Paranaense desempatou o jogo. E não deu nem tempo de pensar em tentar fazer outra coisa. Por quê? Acabei que eu nem marquei aqui. Aos 76, terceiro gol dos caras. E ele tira o Nenê, aí com 3-1, ele tirou o Nenê e botou o Matheus Martins e tirou o Gabriel Teixeira e botou o João Neto. Totalmente equivocado. Deixou o Fred em campo. Já não deveria ter deixado o Fred em campo. Na minha concepção, o problema do Roger é o seguinte. O Roger, ele é limitado como treinador. Ele é limitado. A cabeça dele, o estilo de jogo é o 3-4-3. Tá? Eu acho que o Roger é menos pior do que o Odair Helma. Eu acho ele menos pior e vou dizer por quê. Vamos lá. Ano passado, o Odair, ele só lançou o Martinelli, para vocês lembrarem, se é que vocês já não lembram disso, porque o Dodge e o Yuri pegaram Covid e o Hudson se machucou. Aí ele botou o Dodge para jogar. Perdão, o Martinelli para jogar.
Depois depois ele ainda colocou o Martinelli no banco para depois voltar com o Martinelli. Se eu não estou enganado, até no jogo contra o Atlético Paranaense mesmo, no Maracanã, que foi 3-1. E aí ele efetivou o Martinelli como titular. Que aí o Dodge já estava para sair do time, por conta da renovação de contrato. Isso é teimosia. É mais teimosia do que manter o próprio Nenê na ponta direita. Tá? O Roger ainda tem, em alguns momentos, esses lapsos de mexer no time, como ele fez contra o River Plate. Ele simplesmente ele voltou com os dois laterais e tirou os dois pontas. E o time evoluiu, o time melhorou. Só que o Fluminense é dependente de Caio Paulista, só que o Fluminense é dependente de Gabriel Teixeira, de Samuel Xavier, de Egídio sempre. Não pode ser assim. Não tem condição. Ninguém virá à tona para dizer que o Nenê tem que jogar sempre, que o Fred tem que jogar sempre. Apesar do que eu acho o Fred titular. Só que o time tem que jogar pro Fred. O Fred não tem que ficar correndo atrás de zagueiro que nem um maluco, que nem um bobo da corte. Não tem. Então, o Roger, mesmo com esse limite, com essa limitação técnica que ele tem como treinador de futebol, ele ainda tem acertos. Só que é o seguinte, o acerto dele veio por quê? Porque ele mudou peças que deram resultado. Só que as peças atuais são as peças que estavam jogando mal anteriormente e que não estavam dando mais resultado. Essa derrota de hoje, meus amigos, já estava escrita. Na final do Campeonato Carioca, só foi 3-1, mas era para ter sido de 4 também, igual foi hoje. Pegamos um time leve, corredor, disposto, que marca forte e sai rápido para o contra-ataque. E o Fluminense não acompanha, porque o Fluminense não treina, o Fluminense tem um buraco no meio de campo. O Fluminense é limitado, alguns jogadores são limitados tecnicamente. O Calegari é fraco, mas também a culpa não é do Calegari. O Egídio é fraco, mas a culpa não é só do Egídio. Eu hoje mais cedo, participando de uma live, assistindo a live do canal Flu na Marca, do amigo Jefinho, um forte abraço para você, eu escrevi, apesar da limitação, apesar do nosso elenco não ser bom tecnicamente, não ser tão bom tecnicamente, o nosso grande problema é o Roger Machado, que não treina, não dá uma cara para esse time, não tem variação tática. Vai tirar o Roger e vai colocar quem? O Roger não vai ser mandado embora, meu povo. O Roger não será demitido. O presidente fez um contrato de 2 anos com o Roger Machado. Eu não sei quais são as cláusulas, mas talvez se mandar o Roger embora amanhã, o Fluminense vai ter que pagar mais 1 ano e meio de contrato para o Roger. O Fluminense tem condições de fazer isso? Não. O que o Fluminense não deveria ter feito, não o Fluminense, porque o Fluminense é uma pessoa jurídica, mas quem responde pelo Fluminense, que é o presidente Mário Bittencourt, que é o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol, que é o atualizado Paulo Angione, que fizeram esse contrato de 2 anos. 4 jogos sem vencer, 12 pontos disputados, só 2 conquistados. Contra o Fortaleza, covarde. O jogo contra o Atlético Goianiense foi pior do que o jogo de hoje. E o Fluminense só perdeu de 1-0. O jogo do Atlético Goianiense foi pior que o jogo de hoje. Hoje a gente enfrentou ainda um time relativamente bem estruturado, bem treinado, sabe o que faz com a bola. Não é nenhum Manchester City, não é nenhum Real Madrid. Mas para o futebol brasileiro atual, é um bom time. Não obstante disso, é o líder do campeonato. Chegou hoje aos 16 pontos. Se não é o líder, é o vice-líder. Estava pensando aqui agora. Acho que o Bragantino tem 17. É o vice-líder com 16 pontos e um jogo a menos.
e nós paramos em 10 pontos. Estamos no meio da tabela e passaremos para a segunda parte da tabela. Teremos um clássico dificílimo domingo e no meio da semana que vem, ou no final de semana que vem, não sei, eu não vi a tabela corretamente ainda, eu acho que é final de semana que vem, na antivéspera do jogo contra o Cerro Porteño, teremos um jogo contra o Ceará. O time está perdendo confiança, perdendo ritmo, perdendo potencial, não está jogando bem. Ao invés de estar evoluindo, está involuindo. E me deixa muito preocupado, principalmente porque a Libertadores é logo ali. Ah, Felipe, você tem esperança de ganhar a Libertadores? Meu amigo, eu sou tricolor. Eu uso o verde da esperança. Por que não pensar em conquistar a Libertadores? Mas vai mandar o Rogério embora? A culpa dele, ele tem totalmente culpa nisso. Vai mandar o Nenê embora? Não vai. Vai mandar o Roger embora? Não vai. Não vai mandar o Fred embora? Não vai. Qual a reformulação que terá? Não terá nenhuma. Não é perfil do presidente Mário Bittencourt fazer troca no comando técnico. O que não deveria ter acontecido, na minha opinião, era ter trago o Roger, que já vinha de um trabalho ruim no Bahia. Ele já vinha de um trabalho ruim no Bahia, muito criticado. Mas resolveram trazer. Eu torci muito por Roger, continuo torcendo, porque eu não vou torcer contra o técnico do Fluminense. Mas eu não posso falar aqui que ele é um bom treinador. Como eu já falei anteriormente, ele não é um bom treinador. E tem demonstrado isso nos últimos jogos. Para que tirar o Iago, se ele podia tirar o Nenê e botar o Ganso? Por que ele não tirou o Casares e botou o Kaique? Por que ele não tirou o Fred e botou o João Neto? Deixava o Gabriel Teixeira em campo, que é o único jogador desse time que corre. Ah, Felipe, manteria a mesma estrutura tática e você está falando que não tem variação. Sim, mas com outras peças. Com moleque de 17 anos, com moleque de 18 anos, com moleque de 19, 20 anos na esquerda, com um bom passador no meio de campo e com um outro que é o pulmão do time, que é o Iago. Podia tentar. Não deu certo? Não deu certo. Beleza, Iago, sai você, Matheus Martins, agora entra lá. E deixava o Gabriel Teixeira em campo. Por mais que o Gabriel Teixeira canse, ele é o único jogador que corre nesse time, pô. Junto com o Iago. E junto com o Martinelli. Enfim, rapaziada. E levamos o 2-1. E depois, numa cobrança de falta, o zagueiro subiu sozinho nas costas da zaga lá. O Ganso subiu também, não achou bola, levou o terceiro. E depois o Nino do Pano, com a ajuda do VAR, o árbitro acabou marcando o 4-1 para o Atlético Paranaense. Eu tô chateado, mas não tô puto. Eu queria estar puto. Mas a minha chateação é conformismo. Esse é um sentimento horrível. Eu não queria estar, sinceramente, sentindo isso. Agora, é domingo, sofrer novamente e ver qual é o resultado que vai acontecer. Mais uma derrota, que pode muito bem acontecer, porque pegaremos agora, sim, efetivamente, o time melhor que o nosso. O que acontecerá? Eu acho que não acontece nada. Particularmente, eu acho que o Roger não vai ser mandado embora. Tá? Mas qual será a atitude do Roger com os jogadores? Vai poupar todo mundo? Vai dizer que é cansaço? Tá todo mundo jogando aí quarto e domingo, e o Bragantino é líder, o Atlético Paranaense agora é vice-líder, o Fortaleza está lá nas cabeças também. E aí? Qual a desculpa? Vamos ver se amanhã vai ter coletiva do Mário para falar sobre isso. Já recebi aqui a notificação da Flu TV sobre a coletiva do Roger. Não dá a mínima vontade de assistir, sinceramente. Nem irei, mas talvez lerei depois nos sites sobre os assuntos mais importantes e, se eu me animar, eu trago para vocês aqui o que foi falado sobre o nosso treineiro. Meus amigos, forte abraço. Se gostaram, dá o likezinho, se inscrevam no canal,
compartilhem com a sua comunidade tricolor. Falou? Até os próximos vídeos, até pra frente. Vence Fluminense. Forte abraço.